armazenados. Esse ponto também é bem relevante quando estudamos a memória ROM. Vamos à leitura, então, de uma questão de prova, falando justamente sobre esse assunto. Acompanha comigo. Um tipo de elemento do microcomputador que permite apenas a leitura pelo usuário comum e vem com seu conteúdo gravado durante a fabricação. Trata-se de letra A, disco rígido, letra B, memória USB, letra C, memória ROM, letra D, memória RAM e a letra E de Equador falando sobre placa-mãe. Mas percebe o enunciado? Disse um tipo de elemento do microcomputador, e aqui uma partezinha importante da gente destacar, deixa eu destacar para vocês aqui, ó. Observa aqui a caneta, um tipo de elemento do microcomputador que permite apenas a leitura pelo usuário. Bem, se ele disse permite apenas a leitura pelo usuário comum, e disse ainda vem com o seu conteúdo gravado durante a fabricação, são as características da memória ROM, apenas de leitura, e quem grava é o fabricante, isto é, o conteúdo vem gravado durante a fabricação. Por isso que nessa questão a resposta de fato é a letra C de Canadá, memória ROM, memória que permite apenas a leitura do usuário e que vem com seu conteúdo gravado durante a fabricação. Não tinha erro, né? Facinho matar a charada. Professor, por que não as outras alternativas? Vamos observar. Disco rígido é um dispositivo que permite também armazenamento de dados. O disco rígido é conhecido como memória auxiliar, memória de massa, memória secundária ou ainda dispositivo de armazenamento magnético. Só que o disco rígido, ele permite gravação pelo usuário comum e não vem com o seu conteúdo gravado de fábrica. Então o disco rígido não é apenas de leitura. O disco rígido é de leitura e escrita, porque tu pode ler os dados que estão armazenados no disco rígido, como tu também pode gravar arquivos no disco rígido. Portanto, o disco rígido não é somente de leitura, não podia responder essa questão. Aqui fala sobre memória USB. Na verdade, o USB não é uma memória. O USB é um barramento serial universal. Percebe? O USB nem sequer é memória. Professor, mas e o pendrive? Não tem memória USB? Não. O pendrive utiliza uma memória chamada memória flash. Observa, o pendrive usa memória flash, não usa memória USB. Na verdade, quando eu falo do pendrive, a conexão é USB, não a memória. Então, num exemplo fácil, lembra, memória USB não existe. Não existe. USB é barramento. Barramento é o caminho por onde as informações trafegam. Permite conectar dispositivos no teu computador. Então, USB não é memória. Lembra, a memória do pendrive é flash. A conexão do pendrive é USB. Por isso que eu não posso responder, porque a letra B não discorre sobre algo que existe. A letra C era a resposta, claro. E aqui uma coisa interessante, na letra D de Dinamarca, apareceu memória RAM. Memória RAM. Professor, o que é a memória RAM? É a memória de acesso aleatório. E uma característica da RAM é ser de leitura e escrita. Diferente da ROM, que é somente leitura, a memória RAM é de leitura e escrita. Ela é conhecida como a memória principal do computador. Memória principal do computador. Principal do computador. A memória RAM, vou repetir, é de leitura e escrita. Ela é volátil, o que difere ela também da ROM. Percebe? A RAM é de leitura e escrita, por isso não poderia ser respondida na prova. E ela é volátil, o seu conteúdo é apagado quando o computador é desligado. Por isso que o conteúdo da memória ROM, da memória RAM, desculpa, não vem gravado durante a fabricação. Porque se ela é volátil, ela perde o seu conteúdo quando o computador é desligado, quer dizer, na ausência de energia elétrica. E a placa-mãe, claro, já estudamos a placa-mãe, não é um dispositivo de memória. Placa-mãe é para conectar vários dispositivos no teu computador. É a chamada motherboard. Então, de fato, aqui, apenas de leitura e vem com seu conteúdo gravado durante a fabricação, nesse caso, a resposta é a letra C de Canadá, memória ROM. Aí sim a gente aceita como a resposta dessa questão, né?